bom? Meu nome é Guilherme, eu sou médico infectologista formado pelo Instituto Couto Maia em Salvador, né? Então, assim, a importância do Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho foi um mês criado para a gente apoiar as causas voltadas ao HIV, né? Que é uma doença já conhecida, que tem os primeiros relatos nos anos 80, né? E que desde então tem sido uma doença no início negligenciada, hoje um pouco mais falada, né? Mas que hoje é totalmente controlada. Uma doença que hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da indústria farmacêutica, nossos pacientes têm uma sobrevida e uma vida totalmente normal, né? O que a gente preza bastante para os nossos pacientes hoje é a boa adesão à terapia antirretroviral. Hoje a gente tem medicações que são eficazes, né? E a pessoa que tem uma boa adesão à terapia antirretroviral, a chance dela ter qualquer complicação com o vírus a gente pode se dizer que é zero, né? Desde que tenha uma boa adesão, né? Hoje a gente sabe que o HIV ainda é uma doença que existe um tabu, né? Muitas pessoas, por não conhecerem ou por estigmatizar uma doença como no passado, como nos anos 80, e por ter um pensamento de que a pessoa que tem HIV tem uma sentença de morte. As coisas não funcionam dessa forma, né? Hoje a pessoa com um diagnóstico recente, hoje no SAI, aqui em Anápolis a gente tem um SAI, nos postos de saúde a gente tem disponível os testes rápidos. E assim, o quanto antes a gente ter diagnóstico da doença, melhor, né? A gente evita as infecções oportunistas, evita outras complicações associadas ao diagnóstico, né? Lembrando que o principal ainda é a prevenção. A prevenção ela se dá por sexo usando preservativo, né? São as relações sexuais protegidas, né? E hoje, além do preservativo, a gente tem algo que não é muito falado, mas que já está bastante disseminado aí, que são as profilaxias pré-exposição, né? Que tem sido bastante utilizada por alguns jovens, os jovens, né? E que é a PrEP, que é aquela que a gente faz o uso para a gente prevenir ao HIV, né? Voltando um pouquinho. Infelizmente, o HIV ainda não tem cura, mas a gente tem hoje tratamento, como eu já falei, eficaz e bastante favorável ao paciente, né? Perfeito. Você quer fazer alguma pergunta? Perfeito. Doutor, Né? deixa eu lhe perguntar. O tratamento ainda, a profilaxia do HIV, ainda é um tratamento praticamente escondido. Quer dizer, nomes não são revelados, coisas dessa natureza. E muitas pessoas não acreditam que isso comigo não acontece. E na realidade é exatamente com esses que as coisas acontecem. O tratamento pelo HIV ainda tem o velho, bom AZT e outros medicamentos mais novos e de laboratórios mais confiáveis que as pessoas podem usar e continuar a vida tranquilamente, sem problema nenhum? Sim, hoje a gente tem, o Brasil é um dos países que oferece totalmente de forma gratuita pelo SUS todo o tratamento, né? Ele é ofertado pelo SUS. Hoje a gente tem medicações excelentes. Hoje a primeira escolha que a gente tem é o tenofovir, lamivudina e o dolutegravir, né? Que são drogas, são 2 comprimidos, né? Excelentes, com baixo índice de efeitos colaterais, como tinha no passado, né? E aos poucos a gente está evoluindo cada vez mais para novas medicações, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Hoje o paciente ele tem uma vida totalmente normal, sem efeito colateral,
sem aqueles efeitos que antigamente, nas primeiras medicações, o paciente tinha muita lipodistrofia, que era a perda da gordura em região de face, né? Tinha diarreia. Então, assim, hoje a gente tem um tratamento, a gente pode se dizer, eficaz. Hoje, costumo comparar muito com os meus pacientes. Uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, ela não toma suas medicações todos os dias e diariamente. A pessoa que tem HIV, ela vai fazer da mesma forma, né? Independente. Vai tomar a sua medicação e vai ter uma vida normal, fazendo o seu acompanhamento de rotina, né? A cada 6 meses. A gente faz esse acompanhamento com os exames laboratoriais e necessário também a solicitação de carga viral. Lembrando também algo que às vezes hoje o paciente HIV tem esse tabu ainda, o paciente que tem HIV não pode ter relacionamento. Eu tenho muitos pacientes que hoje com HIV têm os seus parceiros que não são HIV e têm uma vida sexual, têm uma relação totalmente normal, né? Os pacientes que são indetectáveis, eles são intransmissíveis, ou seja, paciente com carga viral indetectável não transmite o vírus, né? E assim, o que a gente pede, o que a gente luta muito com o paciente é a adesão. Infelizmente, como em qualquer outra doença, algumas pessoas elas optam por não usar a medicação, né? Mas... Esses então são os mais perigosos. Por quê? Porque a gente tem uma medicação muito boa, só que a sua não adesão, né? Isso pode causar uma resistência e acabar que a gente sai de 2 comprimidos, por exemplo, que é o que a gente faz hoje de primeira escolha, né? Para tentar a gente achar uma saída para esse paciente, acaba aumentando o leque de comprimidos. Deixa eu lhe perguntar, doutor. Né? O senhor tem recebido aqui na Policlínica muitos pacientes e os pacientes portadores de HIV, eles necessitam fazer exames constantes para a confirmação da doença e para fazer uma manutenção do tratamento? Eu estou recebendo alguns pacientes aqui na Policlínica, até para dar um suporte no SAI CTA aqui da cidade, né? Como você tinha... Hein? Como você tinha perguntado? Esses pacientes portadores do vírus do HIV, mesmo que eles estejam tomando o medicamento, fazendo uso dos remédios direitinho e tal, eles precisam fazer continuamente exame de sangue para ver o andamento do processo? Sim. É o que a gente faz, o que eu tinha falado agora há pouco. Esses pacientes a gente faz o acompanhamento semestral quando o paciente está controlado. Paciente geralmente que é diagnóstico recente, a gente tende a ver ele um pouquinho mais com brevidade, né, em um espaço mais curto, mas assim, após a estabilização do quadro, a cada 6 meses, né. Geralmente, paciente que tem exames laboratoriais normais, eu costumo pedir a cada anual, mas a carga viral, para a gente ver como é que está o vírus, semestral. Lembrando que uma vez que esse paciente tem o diagnóstico, não precisa eu ficar fazendo testes de HIV sempre, ele já tem, né? A gente vai fazer os acompanhamentos com os outros exames, com a carga viral e o CD4. O CD4 seria para a gente avaliar as células de imunidade, né? Mas assim, pacientes que têm uma imunidade muito baixa, né? Aí entra já abaixo de 200, a gente precisa de outros cuidados, né? Mas aí com o tempo e com o tratamento, a tendência desse paciente é melhorar essa imunidade, né? E aí a gente só faz o acompanhamento com a carga viral mesmo e posterior com os exames de rotina que qualquer outra pessoa vai fazer, hemograma, colesterol, glicemia, né? E os outros. Pois é. Então, Dr. Guilherme Bonfim ministrou hoje aqui na Policlínica uma palestra para os interessados sobre doenças transmissíveis. Isso é muito bom que as pessoas, mesmo que não sejam portadoras dessa doença, que procurem a Policlínica, que façam suas consultas, seus exames. Isso ajuda. Pode até haver uma sobrecarga de trabalho, mas ajuda a conter a transmissibilidade das doenças para outros pacientes. Para o Rota, lembrando que
vou falar na minha palestra também das infecções sexualmente transmissíveis, que elas estão em aumento, principalmente sífilis, né? A gente está vendo um grande aumento de sífilis, não só aqui na região, mas como eu trabalho em Salvador também, em pacientes jovens, né, de meia idade ou da terceira idade, né? Hoje a gente sabe que a gente não tem mais idade para sexo. Ah, não, chegou certa idade, a pessoa não vai ter mais sexo. A gente sabe que hoje a vida sexual das pessoas ela aumentou. E por isso tem as doenças sexualmente transmissíveis que a gente pode prevenir com o uso do preservativo. Lembrando que o preservativo sempre será a nossa principal proteção, né? Não só para o HIV, mas para sífilis, clamídia, gonorreia, HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa. Perfeitamente.